que é mídias sociais, como obter resultado. É um assunto que é bem interessante, porque as pessoas às vezes acham que para utilizar as mídias sociais e obter resultado, existem receitas mágicas, né? Existem botões assim que a gente aperta e o psicólogo já começa a ter resultado de um dia para o outro. E não é bem assim. Mídia social é algo que você vai com o tempo desenvolvendo. Então, existem estratégias, existem formas da gente se rentabilizar com as mídias, porque é ali que é onde o nosso público está. Só que não é a única estratégia e existe a questão da gente ter consistência. Esse tema que eu vou falar de mídias sociais, como obter resultado, gente, esse é um tema, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Eu estava até falando isso na aula ali com as alunas. Quando eu sou da época do Orkut. Eu não tinha Orkut. Quando entrou o Facebook, eu não queria ter Facebook, eu não queria me posicionar, porque eu achava que eu ia me expor, que eu sou muito reservada, que eu não ia querer, né, eu sou psicóloga, não quero que as pessoas saibam da minha vida. Então, eu sempre fui muito aversa às mídias sociais. Quando eu comecei a perceber que o psicólogo teria que se posicionar também nessas partes de mídias sociais, eu tive resistência gigante para saber, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou me posicionar? E o que o conselho vai falar? E o que meus colegas psicólogos e os meus amigos e meus pacientes? Aí eu comecei naquele processo todo que eu tenho certeza que a maioria fica, né? Pensando assim, o se. E tem muitas pessoas que têm traumas, né? Tem gente que às vezes o professor fala algo muito marcante com ela na época da faculdade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela falando que os professores têm uma resistência imensa, né, para psicólogos que estão se posicionando. Então, assim, eles são com a cabeça mais antiga. Então, eles não estão aí voltados para o mundo digital como tem vários profissionais entrando. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre a carreira do psicólogo e eu tenho vários psicólogos que preencheram esse questionário para mim. Quem está na minha lista de e-mail eu mandei, falando lá que 51% dos psicólogos não divulgam seu trabalho em mídias sociais. 51%. Então, são muitos psicólogos que não se posicionam, que não divulgam, que às vezes ficam só esperando o paciente chegar no consultório. E aí que mora o perigo. Porque quando a gente fica só esperando o paciente chegar através de indicação, você entregando cartão de visita, isso é muito frustrante, porque o paciente não vem. Ele não vai, né, só vir de indicação. Você tem que ter outras entradas, aí, outras formas de fazer com que aquele paciente chegue. E falando de mídias sociais, eu vou só compartilhar uma foto aqui para vocês verem. Deixa eu ver se essa foto tá no jeito aqui. Fala de mídias sociais, gente, não é só o Instagram. Eu, por exemplo, sou da época do Orkut, já falei mais ou menos a minha idade para vocês. Mas quando entrou o Facebook, eu tinha resistência com o Facebook. Eu fui ter Facebook mais ou menos em 2012, mesmo assim não postava nada. E aí, o Facebook é uma das mídias mais antigas que nós temos. Quando a gente fala de Instagram ainda é relativamente novo. Então, as pessoas mais jovens, elas estão mais no Instagram do que no Facebook. Se a gente tem, né, dentro da psicologia e na semana Empreender com Propósito na psicologia, vocês vão saber como achar o nicho, como achar o propósito, vocês vão perceber que vocês têm que fazer escolhas. Onde meu público está? Será que meu público está no Instagram? É um público mediano, mais jovem? Será que meu público está no Facebook? São pais, pessoas mais idosas, pessoas acima de 35 anos? Será que meu público está no TikTok, que são os adolescentes, os pré-adolescentes? Será que meu público está no LinkedIn, ambiente empresarial? E o YouTube? Onde que entra o YouTube nisso tudo? E as outras mídias? E o Pinterest? E o WhatsApp? E onde é que eu, como psicólogo, eu posso me posicionar dentro das mídias para eu ter resultado? Então, quando eu falo isso, né, deixa eu voltar vocês aqui. Quando eu falo isso, gente, de a gente ter essa questões de atenção aí com as mídias, quando a gente tem atenção com as mídias, a gente sabe onde é o nosso público, quem é o nosso público, é a grande pergunta, quem que é o público que eu quero conversar? Quem que é o público que eu quero me relacionar? São homens, são mulheres, são adolescentes, são pais? Qual que é a dor que eu resolvo na psicologia? Será que é a dor da ansiedade? Será que é problemas de relacionamento, problema de separação, problema com drogas? Então, assim, a gente tem que entender, ter isso muito claro. E aí, existe um medo do psicólogo se posicionar quando a gente fala de mídias sociais, que quando ele acha que ele está se direcionando para um público, para um nicho, ou seguindo um propósito dele, ele acha que ele vai ter uma escassez, ele acha que ele vai perder paciente. Só que isso é mentira.
Porque quanto mais você se especializa, você sabe com quem você vai se relacionar, você sabe com quem você vai direcionar o seu conteúdo das mídias sociais. As mídias sociais, se vocês pararem para ver, pensa comigo, se tiver alguém que vocês estão seguindo, essa pessoa muda de foco todo momento, você não segue essa pessoa. Se essa pessoa não tem um direcionamento, se cada dia ela fala de uma coisa completamente diferente, ela não vai conseguir atrair a atenção do público, aquele público específico, para acompanhar o trabalho dela. Então, quando a gente fala de mídias sociais, é só uma escolha, você vai escolher com quem que você vai conversar. E eu acabei tirando aqui o tema, mas o tema é mídias sociais, como obter resultado. E aí, se alguém até quiser escrever aqui, para quem for chegando, saber, né? Ah, é verdade, Lívia, você aprendeu o Google Negócio, que também é uma mídia, daqui a pouco a gente pode falar dele também. E aí, o que acontece? Se a gente for falar das mídias, não tem como você estar numa mídia sem você se posicionar, porque senão você vira uma enxurrada de informação sem sentido, as pessoas não entendem o seu recado. Mas você pode muito bem se posicionar nas mídias e no offline, que não é nas mídias, é no seu dia a dia, você pode atender outro público também. Por que não? Só que chega um momento que a sua agenda às vezes fica tão assim já tomada, né, daquela carga horária que você estabeleceu para você, que você começa a fazer as escolhas. Aí você fala assim, eu vou atender esse público que não é meu nicho, eu nem estudei tanto para atender, não é um público que eu estou direcionando meu conteúdo, os materiais que eu atendo, então vale a pena eu ter aquele trabalho todo de construir um atendimento aqui para atender esse público que não é o meu? Eu vou encaminhar para uma colega que é especialista nesse assunto. Então é muito por aí. Isso gera abundância, né? Você vai indicando, as pessoas também vão te vendo como referência. E a mídia, quando a gente fala dela, né, que eu acabei de falar aqui, mostrei uma imagem para vocês, cada público está distribuído numa mídia de uma certa forma. Então, quando você pega um conteúdo, porque o psicólogo ou o profissional que é da área de educação, vamos falar assim, da área de saúde mental, ele tem que se relacionar como nas mídias, gerando conteúdo. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Quando começou o Instagram não é tão antigo assim. Quando começou o Instagram, era só imagem, só foto. As pessoas só postavam foto. E eu era super resistente ao Instagram. Vou ficar postando foto minha, não. Isso aí não tem conteúdo, não tem nada a ver. E a gente fica resistente para entrar numa mídia nova. E hoje, o que aconteceu? É um dos maiores produtores, não é maior que o Facebook, mas é um dos maiores produtores de conteúdo, é o Instagram. É onde a maioria dos jovens, das pessoas estão. Pessoas migrando do Facebook para o Instagram. A gente tem que entender esses movimentos, porque senão a gente pensa assim, poxa, mas então eu vou ter qual mídia? Né? Eu sou psicóloga, eu tenho que estar em qual mídia? Primeiro que você tem que focar em uma. Qual é a mídia que seu público está? Você vai focar nela. Meu público é empresarial? Eu faço orientação profissional? Meu público é de carreira? Eu vou ter que estar no LinkedIn. Meu público é um público mais acima de 35 anos, eu vou ter que estar no Facebook de qualquer jeito. Meu público é um público mais jovem, mas não é ainda adolescente e pode ser que seja adolescente, eu tenho que ir para o Instagram. E o ideal é você estar em todas, mas a gente sabe que quem começa, você tem que focar em uma, aprender a manusear aquela mídia e aos poucos você vai expandindo para as outras. Você tem estratégias de WhatsApp, que você pode fazer grupo, lista de transmissão. O próprio Google Negócio, você consegue, através dele, colocar lá a sua imagem como profissional de psicologia. Se você tiver site, você já pode colocar lá e é gratuito. Você está divulgando um trabalho seu lá para quem faz pesquisas no Google gratuitamente. Você já é direcionado nas buscas das pesquisas para aquele profissional de saúde, que é o que você se posicionou ali. O próprio YouTube é o maior canal de televisão gratuito que nós temos e nós não usamos. A gente tem uma resistência de ir para o YouTube. Eu fui há pouco tempo para o YouTube, deve ter menos de um ano que eu fui para o YouTube. E o YouTube é onde você pode deixar seus vídeos. Às vezes você está sobrecarregando sua máquina lá, se você faz muito vídeo. O YouTube é um banco de vídeos que você tem, que você tem como colocar não listado para as pessoas não verem. Então, às vezes você põe todos os seus vídeos ali e vai publicando gradativamente com uma programação de saída de vídeos. E o alcance dele é muito alto e onde as pessoas mais... a televisão hoje do brasileiro é o YouTube. Então é onde nós, psicólogos, temos que começar a arregaçar as mangas e já começar a fazer
um canal, só que o canal ele tem que estar direcionado com o seu público, com a dor que você resolve, com o seu propósito, com o seu nicho. Por isso que é interessante ter essa base do seu posicionamento para você não fazer uma coisa muito genérica e você ser apenas mais um. E para fazer isso, você tem como conectar a sua história, que é uma grande dificuldade nossa. Nós temos muitas objeções do psicólogo se posicionar, não é verdade? A gente acha que o psicólogo não pode falar dele, que ele vai ser julgado, que os pacientes vão falar. Só que histórias, principalmente nas mídias ou em qualquer lugar, em palestra, em live, qualquer lugar que você for, quando alguém começa a contar uma história, as pessoas param. Elas querem ouvir, elas têm curiosidade, elas se conectam. As histórias transformam. Então nós podemos aprender a falar histórias que conectam de uma forma ética, íntegra, relacionada ao conteúdo que nós estamos utilizando. Então existem técnicas para isso. Não é simplesmente a gente fazer ali de qualquer jeito e falar e deixa acontecer. Então existem formas de fazer isso. Formas de você se relacionar com o seu público-alvo, contando a sua jornada, a sua história, conectando ele com você ali naquela audiência. Então, se a gente for parar para pensar nessas mídias, uma grande tendência que nós temos aí, para quem está pensando em ter mídias digitais, sociais, é o TikTok. O TikTok, gente, ele é o Instagram há 2 anos atrás. O TikTok, ele hoje, a gente está achando que é só dancinha, que é só movimento, mas daqui a pouco ele pode ser o maior produtor de conteúdo, como é o Instagram. E todo mundo que avança numa mídia nova, quem é inovador, quem arrisca, porque, por exemplo, a gente tem que parar e pensar, como que eu vou entrar no TikTok como psicólogo, né? Eu vou me expor dançando, o que eu vou fazer? A gente tem que entender o perfil de comportamento daquele público. O que é dentro da minha profissão, que eu posso gerar conteúdos ali, seguindo aquela linha editorial daquela mídia, né, que é o TikTok, e que público eu vou atingir. Porque os jovens, os pré-adolescentes que estão lá, e os adolescentes, eles vão ser os adultos do futuro. E eles vão ser adultos acostumados com esse tipo de mídia, de mídias mais de movimento, de música, e mais descontraído, com mais memes. Então nós temos que observar as tendências para a gente também usar ali. A gente fala Oceano Azul, né? Onde ninguém foi, nós temos que entrar. Então, às vezes, a gente está preocupado com o Instagram, está preocupado se vai ter Facebook, se vai ter YouTube, e nós estamos deixando passar oportunidades aí de mídias novas e que estão começando a decolar. Então, a gente tem que entender como a gente pode entrar, como a gente pode gerar conteúdos ali. E você pode ter o seu estilo também, não precisa ser um estilo totalmente TikTok, depende do seu público que está lá. Às vezes, se você tem um público adolescente, vale a pena. Eu já vi psicólogos se posicionando lá. E aí, outra mídia que está em expansão, que a gente deixa desapercebido, é o LinkedIn. O LinkedIn tem um grupo lá empresarial, pessoas da área de negócios, que é gigante, mas lá tem mães, tem pais, tem pessoas com ansiedade do trabalho, tem pessoas que querem empreender, né? Igual eu que trabalho com empreendedorismo para psicólogos, tem psicólogos lá. Então nós temos que entender a linguagem daquela mídia, como que essas pessoas recebem conteúdo, qual ambiente que eles estão. Por exemplo, o LinkedIn, a pessoa, quando está no LinkedIn, ela está na hora de almoço, né, dando uma distraída ali para ver as postagens das empresas, o que as empresas fazem, ela está procurando vaga de emprego. Então a gente tem que entender como que funciona aquela mídia para a gente sair mesmo, pensar fora da caixa, pensar assim, como que eu produzo um conteúdo ali sobre depressão, sobre ansiedade, sobre criação de filhos, ou sobre negócio, sobre empreendedorismo, como que eu levo esse conteúdo para essa mídia. E o grande segredo para a gente ter resultado numa mídia é a gente otimizar o nosso tempo. O que é otimizar o nosso tempo? É você não ficar preocupado que você vai ter que postar em todas as mídias. Meu Deus, que loucura, não é verdade? A gente não está dando conta nem de uma. Tem gente que não tem nem ainda um Instagram profissional. E quem não tiver que é psicólogo, eu convido a colocar o Instagram profissional. Já é o primeiro passo, é um marco. Bota tá no privado, não tá? Bota ele profissional, bota ele aberto para as pessoas te conhecerem, saber quem é você como psicólogo. Isso vale muito a pena, já é um grande começo. Então, se você tem um Instagram que não é profissional, que é privado, abre essa conta, procura entender o que é que você pode publicar ali como profissional. Participa da semana gratuita. Adriana, acho que é Adri, né? Adri deve ser Adriana. Você tá rindo, Adriana? Você tá com medo de abrir o seu? Conta aí pra gente. Conta se vocês estão rindo. A Rose, Anne.
Vocês estão preocupadas com o TikTok ou vocês estão preocupadas em abrir a conta do Instagram? Conta aqui pra gente poder. Então me conta, é o Instagram profissional que vocês estão com medo de abrir ou vocês estão com medo de fazer o TikTok? Qual que doeu mais aí? Qual que foi a objeção maior? E enquanto as meninas estão escrevendo ali, eu vou continuando. E aí, quando você pensa nas mídias, a gente tem uma preocupação assim, eu vou ter conteúdo, que eu não tô nem sabendo o que eu vou fazer no Instagram, imagina as demais mídias. A gente não pensa assim? Só que a gente pode otimizar o nosso tempo. O que é otimizar? Se você pegar um mesmo conteúdo é o quê? É um texto, é um artigo, é um post que você fez, é uma live que você tá pensando em fazer, uma palestra, é algum conteúdo. A Adriana tá falando, só tenho Instagram pessoal e estou insegura de fazer o profissional. Sabia, eu era assim com o Facebook, eu morria de medo de colocar meus conteúdos ali. E com o tempo a gente vai se soltando, viu, Adriana? Tem que providenciar, porque as pessoas têm que te achar, né? Elas têm que saber que a Adriana é psicóloga, que a Adriana ela atua na região, se ela atende online, se ela atende só presencial, qual que é a sua cidade, as pessoas querem se conectar com as pessoas da mesma cidade, se você já tem um nicho, se você não tem um nicho, participa das aulas gratuitas que eu vou dar, que você vai conseguir ter uma direção. Então é você ver essas mídias. E aí o que acontece nas mídias sociais? Se você tem um público ali nas mídias sociais, você já sabe qual conteúdo que você pode gerar. Se você criar um artigo, imagina que você tem um blog lá dentro do seu site. Ou você participa de outros blogs, você faz artigos e tal. Esse mesmo artigo, que esse texto que você escreveu, vamos supor, ansiedade. Vou falar um tema que todo mundo gosta de falar. Se você fez esse artigo de ansiedade, você pode pegar o título desse artigo e fazer um post no Instagram. Faz uma imagem legal, bonita, faz um título ali com aquele título do seu artigo, ou então com uma frase que tem no seu artigo que você achou legal, que você construiu, e aí você faz uma postagem no Instagram. Já resolveu o Instagram. Quer dizer, pegou um artigo gigante, enxugou numa frase, fez um comentário ali na descrição, que já tem a ver com aquele assunto que você está fazendo, resolveu o Instagram. Quando você vai pro Facebook, você pode pegar esse conteúdo, e esse do Facebook serve também para o Instagram. Você pode pegar esse conteúdo, esse artigo, gravar um vídeo rápido, no máximo de 3 minutos, falando os pontos principais desse artigo, 2 passos, 3 passos para resolver a ansiedade, enxuga bastante ali, grava um videozinho rápido, dando orientações, se apresentando, você já tem um conteúdo para o Facebook. Se você tem uma página do Facebook, uma página profissional. Não é o seu perfil pessoal, gente, é o seu perfil profissional lá do Facebook. O psicólogo não pode usar só o pessoal dele. Quando você tem um pessoal, você tem que criar uma página. Aí essa página que vai ser sua página profissional. E aí você publica esse vídeo que você fez lá, do mesmo artigo que você já tinha tido trabalho para fazer. Aí, desse artigo que você fez esse vídeo pequeno, que jogou no Facebook, o mesmo vídeo, você pode fazer o mesmo conteúdo do artigo, fazer uma live sobre ele. Eu vou abrir a live e vou falar, hoje o tema vai ser ansiedade assim, assim, assado. Você já escreveu o artigo, você enxuga aquilo ali para ser uma live, você faz algum esquema de perguntas e respostas, você vê a estrutura que você quer fazer, é a live que você vai fazer no dia. Aí se você quer fazer story, você fala, gente, tem um post meu novo sobre o assunto tal, que é muito interessante, assim, assim, assado, confira lá no meu feed, você já fez o seu stories com o mesmo artigo. Agora eu não sei o que eu vou fazer no YouTube. No YouTube você pega o seu vídeo que você já fez do Facebook, formata ele no perfil do YouTube, que é 16:9, uma formatação diferente, põe uma capa legal, que a gente chama de thumb, uma capa atrativa, com um nome atrativo sobre aquele texto, que as pessoas tenham curiosidade de assistir, e você já tem um vídeo no YouTube com o mesmo material. Então, às vezes, a gente fica com desculpa. E a desculpa eu sei qual que é. Porque eu sou assim, eu já fui assim, hoje eu não sou assim mais, eu fui vocês lá atrás. Eu ficava assim, o que as pessoas vão saber, vão pensar, né? O que eu conselho? O que a minha amiga psicóloga vai me ver falando, vai achar que eu sou blogueira? Que isso também existe, os colegas de profissões às vezes atrapalham mais do que os colegas que são de outras áreas, porque às vezes eles ficam criticando a gente. Ué, você virou blogueira agora? Não, virei não, sou psicóloga, tô gerando conteúdo, sou uma educadora. E aí, o que a gente tem que entender? Como a gente se posiciona com o psicólogo, gente, nós não somos terapeutas aqui na mídia social. Você não está aqui dando terapia. Então, você não tem importância você falar da sua vida pessoal, não tem importância você falar
de um conteúdo que às vezes na história da sua live você conta a sua jornada, conta um fato marcante da sua vida, porque nós não estamos fazendo terapia, nós estamos gerando conteúdo, nós estamos gerando uma palestra, a gente está educando o público para conhecer determinado assunto. Então, quando você está nas mídias, a gente tem que silenciar. E existe algo aí que a gente tem que entender, que nós temos que ter frequência e consistência. E o grande erro das pessoas que querem ter resultado nas mídias sociais, que esse é o assunto de hoje, que é como ter resultado nas mídias sociais, o psicólogo ter o resultado. A gente tem que ter frequência e consistência. E a excelência vem depois da frequência. A frequência vem antes da excelência. Primeiro você faz do jeito que você dá conta. Não fica assim, porque eu não tô de batom, porque hoje eu não fiz escova, porque hoje as desculpas, né? Hoje eu não tô bem pra falar, porque todo dia a gente vai inventar uma desculpa. Quando a gente marca a data, existe algo mágico. Quando a gente faz um compromisso público, existe algo mágico que acontece na nossa mente, que eu já estou mostrando umas dicas para vocês. Fazer compromisso público, que é gravar um stories e falar assim, vem novidades por aí, acabou. Se você fizer isso, você vai ter que se virar e fazer essas novidades acontecer. E às vezes a novidade acontecer pode ser gravar um vídeo, pode ser fazer um post, pode ser fazer uma live, pode ser fazer uns stories, pode começar a gerar conteúdo. Patrícia, mas eu não tenho meu nicho, eu não sei o que eu vou fazer. Começa. Eu sei que tem a semana gratuita, no dia 24, dia 30, você já vai ter os primeiros passos para você ter o seu propósito, que é o mais importante que um nicho, é você saber o que você ama, é o que te move, isso é o mais importante. Quando você descobre isso, você se torna imparável e não vai ter mais ninguém te criticando que vai te barrar. E aí depois do propósito você descobre o seu nicho e aí você se posiciona, você consegue fazer outras coisas. Então, é desculpa da gente não ter nicho para não postar. Por quê? Porque quando você ainda não tem, você faz com os recursos que você tem. Não é a melhor maneira de fazer. Por que não é maior? Tem 459 aqui, que legal, tem gente... Que legal. Quando não é a melhor forma de fazer, porque você às vezes não está nas suas excelências, porque excelência, gente, é depois de uns 3 anos. Sabe quando que a gente vai ficar bom em alguma coisa? Quando a gente tiver muita prática naquilo ali. E às vezes é depois de uns 3 anos, porque é 10.000 horas executadas. Então não fique esperando a excelência agora, faça. Então você vai começar às vezes a postar um conteúdo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre atendimento online, sobre isso, sobre aquilo. Depois, se você descobre o seu nicho, você vai direcionando o seu conteúdo. E aí, a mídia social, o grande segredo dela é a sua consistência, que é o quê? Você ter um assunto que você sempre está falando sobre aquele ali, você vai se posicionando, e a sua frequência. Frequência é o quê? Às vezes tem alunas maravilhosas que eu amo, que são incríveis, e estão aqui, algumas delas. O tema de hoje, gente, é como ter resultado nas mídias. E ele apagou aqui, porque eu fui compartilhar uma tela. Deixa eu escrever de novo aqui, como ter resultado nas mídias sociais. Aí nós já falamos das mídias, falamos quais são elas, quais estão dando mais resultado, que são tendências, que eu falei aqui, das tendências das mídias, que a gente está deixando desapercebido, e estou explicando por que a gente tem que entrar nas mídias sociais, por que a gente tem que abandonar esse medo de se divulgar do trabalho da gente. E o que acontece aí que eu estava falando? A Josi entrou aqui. O que acontece? Se a gente for parar para esperar o dia que nós estaremos prontos, não vai chegar esse dia nunca. Então você tem que fazer com os recursos que você tem. Você tem que entrar nas mídias sociais de curiosa mesmo, vai entrando, vai entendendo seu ritmo, seu movimento. Se você quiser aprender uma técnica, um passo a passo, ok. Tem cursos para isso, né? Você tem a semana gratuita que você vai participar. Se você quiser dar continuidade, tem um curso que eu dou também, depois eu falo dele. Então assim, tem vários, não é só o meu não. Mas você tem que entender que você tem que entrar em movimento. O movimento é o equilíbrio nosso. O equilíbrio é quando você deixa de se travar por pequenos detalhes que são as nossas desculpas. E cada uma, né, Ivone, a gente tá falando que morre de medo. E tem um movimento incrível que acontece quando a gente está em grupos que pensam da mesma forma, as pessoas se empoderam, existe algo mágico. Que a gente começa a ver as pessoas se movimentando, aí a gente acredita que a gente pode. A gente olha uma colega da gente morrendo de medo e ela conseguiu, eu consigo. Se ela conseguiu, eu consigo, e você avança. Então, lá no curso que eu dou, eu faço questão, tanto na semana gratuita, eu tenho o grupo de WhatsApp pra gente interagir,
pra gente falar das aulas que estão sendo dadas lá, que minhas aulas são gravadas, e aí depois eu tiro dúvidas no WhatsApp, nas lives. Por quê? Porque esse movimento que gera o seu crescimento, e quando eu dou aula também, que já é o meu outro curso, que é o Equilíbrio Carreira e Família, para desenvolver os psicólogos do empreendedorismo, eu tenho grupos exclusivos também só para alunas, que aí é mentoria mesmo que eu dou. Então, o que acontece? Isso é mágico, porque a gente vê o movimento das pessoas, a gente começa a perceber que nós podemos mais. E um outro movimento incrível para a gente vencer o medo é a gente marcar a data. Quando você estabelece uma data, você consegue perceber que você para de procrastinar. E o seu cérebro vai encontrar formas de resolver aquilo ali. Mesmo com medo, você vai com medo mesmo. Então, fazer compromisso público, avisar as pessoas que você vai começar a fazer alguma coisa, e aquilo ali vai te cobrar, você vai ter que se movimentar. E aí, quando a gente descobre o propósito e o nicho, algo mágico acontece. Que a gente começa a entender que não é sobre a Patrícia. Eu não estou aqui falando de mim. Mesmo eu contando minha história, que eu adoro contar, que eu era gerente de RH, pedi demissão para viver da clínica, eu amo falar minha história, mas não é sobre mim. Não é se vocês estão gostando disso, é sobre as pessoas que eu quero ajudar. Eu sei o que é a gente querer abrir consultório, fechar consultório, você não saber o que fazer, você dá tiro pra tudo quanto é lado, as pessoas falando assim, vai mudar de profissão, essa profissão não é pra você, vai fazer um bico, melhor do que trabalhar de psicólogo, isso não é rentável, isso é profissão de segundo plano, não deveria ser seu primeiro plano, pra que você vai fazer psicologia? Eu já escutei isso tudo. Então eu sei a dor que é, porque a profissão nossa é uma missão, a gente quer ajudar pessoas. Mas para isso a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que saber se rentabilizar, a gente tem que saber viver da profissão de uma forma digna e íntegra. E eu sei que isso é possível. Se foi possível para mim, para várias alunas que estão nesse caminho, para todo mundo é. Então, por isso que é propósito. Você não fala com medo porque você não está falando só para você ali, você está falando que você quer ajudar. Então vocês vão poder descobrir isso também. O que é que move vocês? O que é a dor que vocês vieram resolver dentro da psicologia aqui no mundo? E cada pessoa tem um posicionamento diferente, porque são histórias diferentes, são pessoas diferentes, pessoas com dores, psicólogos com uma jornada de vida profissional diferente. Então passa a não existir concorrência, porque cada pessoa tem a sua marca no mundo. Cada pessoa veio aqui resolver algo. E aí sabe o que acontece que é mágico? Que eu vejo as alunas e eu fico super empolgada, e eu também passo por isso, que a nossa energia muda. A nossa energia muda quando a gente descobre o que a gente veio fazer aqui. E as pessoas começam a chegar até a gente, os pacientes começam a vir, porque tem brilho nos olhos. As pessoas vêm por quê? Porque você tem brilho nos olhos, você sabe por que você está ali, qual que é o seu propósito, você estuda aquele assunto. Só que teve uma live que eu dei, se vocês não assistiram, gente, é uma live falando assim, pequenos movimentos, grandes resultados. É um nome parecido com esse, eu acho que é mais ou menos esse, que eu dei essa semana. Se eu não me engano, foi terça-feira. Essa live é muito importante, porque tem um momento que a gente está nas mídias sociais que a gente acha que a gente tem que dar resultado rápido. Eu já tô postando, não tá acontecendo nada. Gente, não é mágica, é consistência, é frequência. E aí tem um limite crítico, que é você às vezes tá fazendo muita coisa, muito conteúdo, gravando live, fazendo vídeo, tal. E aí você pensa em desistir. E às vezes quando você tá desistindo é que você já ia obter seu resultado, é uma prova. É uma prova. Quando você vai e desanima, sabe que a bateria começa a arriar? Aí você deixa de usufruir do resultado. Eu fui assim, né? Eu sei que as pessoas às vezes são assim também, de não conseguir ter aquela persistência e tudo mais. Então, quando você descobre essa mola, essa chama, que é esse propósito, esse chamado, o que a gente veio fazer nesse mundo aqui, isso fica muito mais tranquilo, porque você trabalha por amor. Você não trabalha só para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência, um resultado do que você está entregando para o mundo. E aí passa a ser diversão, você faz porque você gosta, você quer ajudar as pessoas, você quer trabalhar, mas você também vai se rentabilizar, não é trabalhar social apenas. Você vai se rentabilizar com aquilo ali, porque quanto mais você ganha, mais você ajuda as pessoas, existe isso também. Nós que somos psicólogos, a gente acha que a gente tem que fazer só trabalho social, voluntário, e que a gente tem que atender com um valor muito baixo, não é bem assim. Porque nós também temos os nossos sonhos e quanto mais a gente ganha, mais a gente pode ajudar outras pessoas com a nossa profissão, porque a gente vai estudar, vai se especializar, a gente vai também ter qualidade de vida, a gente vai realmente alcançar os nossos sonhos, a gente vai ser mais feliz.
Então a gente precisa disso também, a gente tem que começar a pensar, mudar essa chave. Então a consistência no caminho você encontra o seu destino, no caminhar, não é paralisado, não é no medo, não é achando que as mídias sociais é algo que o psicólogo não pode entrar. Entre, participe de pessoas, de grupos que pensam igual a você. Eu falo que a gente é como se fosse num mundo paralelo quem está nas mídias sociais. Porque é outra linguagem, é outra forma de se relacionar. E quando você sai do mundo acadêmico, que é a faculdade, lá é outro bombardeio, né? Eu estava conversando com uma aluna hoje, ela comentando que os professores falam que ela é estudante, está nos últimos períodos, e ela falando que os professores falam, não, essas questões de nicho, você não tem que se especializar em nada. A outra professora falou, não, terapia cognitivo-comportamental não está com nada, você tem que ir para psicanálise. Então, assim, é um preconceito muito grande, eles são muito fechados, né? Assim, eles acham que só existe um caminho, não existe um caminho. Eu, por exemplo, às vezes estava tentando me enquadrar numa abordagem que eu gostava muito da humanista quando eu estava estudando. E eu tinha preconceito com a terapia cognitiva comportamental, porque eu escutava muito na faculdade que aquilo ali não dava nada, e eu acabei entrando nessa onda. E aí eu tentava me encaixar na humanista e não deu certo, não era meu estilo. E eu tentei fazer isso, enquadrar naquela caixa, né, que as pessoas já faziam, que todo mundo achava que era legal e eu achava mais ou menos tal. E aí quando eu me libertei disso, que eu falei assim, olha, eu posso usar várias teorias dentro da psicologia, eu não preciso de usar só a humanista. Eu posso usar a terapia cognitivo-comportamental, se eu quiser usar a Gestalt, eu vou usar a sistêmica, a psicologia positiva, e aí eu vou, lógico, eu tenho uma linha de raciocínio, de abordagem, mas eu vou modelando ali de acordo com a necessidade do paciente. Isso me libertou. E eu vi que eu tinha muito mais habilidade para usar com terapia cognitiva e positiva, que eu sou mais prática, do que as outras que são mais, assim, abstratas. Então, a gente também tem que entender qual que é o nosso movimento, né? Qual que é a nossa tendência, se a gente está com a cabeça mais aberta, está com a cabeça mais fechada, se a gente quer inovar, se a gente está cansado de não ter resultado e já deu um basta, já sabe, agora é minha hora, agora é minha vez, é o dia do chega, que todo mundo tem seu dia do chega. Então, as mídias sociais você não pode, às vezes, postar uma vez na vida e uma na morte. Você tem que fazer com frequência. Frequência é o quê? Quantas vezes por semana eu vou postar? No mínimo uma vez por dia. No mínimo. Patrícia, é difícil. Existe como você programar essas postagens. Patrícia, quantas vezes que eu tenho que fazer live? Se você puder fazer uma vez por semana, é o ideal. É o ideal. Eu faço todos os dias. Não vou falar todos os dias, porque tem dias que eu não estou fazendo. Mas eu tenho frequência de fazer todos os dias, praticamente, de segunda a sexta-feira. E já tem um tempo que eu faço isso. Então, você tem que ter frequência nas coisas que você faz. E aí, quanto mais você faz, melhor você fica, mais pessoas você alcança com o conteúdo que você quer passar, mais pessoas você ajuda. E aí, é você escolher para onde você vai. Eu falei no início dessa live que tem umas tendências que nós não estamos observando. A tendência do TikTok, e hoje o Instagram está com Reels, não sei se vocês observaram, que é algo novo. O Reels, ele é uma cópia do TikTok. Ele tem música, ele tem movimento, ele tem meme e ele já está seguindo uma tendência do TikTok. Então vocês veem como que o TikTok está alcançando muitas pessoas. E se a gente não acompanhar isso, se a gente não criar uma conta no TikTok e começar a observar o comportamento das pessoas lá, nós vamos ficar fora. Às vezes tem como a gente produzir conteúdo lá. Tem como a gente adaptar a nossa linguagem a algo que a gente quer fazer, a gente vai ser mais criativo, porque aquele público adolescente lá vão ser os nossos pacientes. Vão ser, às vezes, adultos que a gente vai atender. E eles já vêm com essa mentalidade de música, de dança, de TikTok, e a gente tá ficando fora. Então, a gente tem que observar, sim. Patrícia, você faz um calendário editorial para as lives, stories e feed? Faço. Tem calendário editorial, sim. Tem calendário, tem sim o que eu tenho que fazer. Eu ensino vocês a fazerem isso também nas aulas. Você é minha aluna, né? Eu ensino fazer sobre calendário editorial. E aí... outro movimento grande que eu comentei aqui é o próprio LinkedIn, que já é antigo, mas nós estamos abandonando ele. Não sei quem tem LinkedIn aqui, me conta. Quem tem LinkedIn, fala sim. Quem tem LinkedIn, que é aquele do profissional, fala sim aqui pra mim. Por quê? O LinkedIn, ele está também dominando. E o movimento que o LinkedIn, nos últimos 2 anos, as pessoas estão postando muito conteúdo lá. E onde que nós estamos? Será que nós estamos lá? A Selma falou que tem.
Fabiola falou que tem também. A RH, né? A Catiane de RH tem que mudar, né, Catiane? Ai, que bom, gente, vocês têm LinkedIn, que bom! Então é só movimentar o LinkedIn, a gente adaptar a linguagem. Ah, a Fernanda não alimenta ainda. A gente tem que adaptar a linguagem porque a gente tem que pensar assim, aquele público é profissional. Eles estão o quê? Usando ali para postar questões da empresa, eles usam muito na hora de almoço para poder ver os conteúdos, para ver o que a concorrência faz, algumas pessoas procurando emprego. Então a gente tem que adaptar a nossa linguagem do nosso público para aquele público. Então você não pode fazer uma mesma linguagem do Instagram, do Facebook, que é mais entretenimento, para lá. Você tem que fazer uma linguagem mais voltada para carreira, para burnout, para poder falar dos conflitos conjugais, porque o marido está trabalhando muito, para falar de como que a mulher concilia carreira e maternidade, porque os filhos estão ficando, né, só com as babás, só nas escolas, enquanto a mulher trabalha. Então nós temos que, se for nosso nicho, adaptar o nosso conteúdo para aquele contexto. Então, aí sim nós seremos estratégicos, a gente vai conseguir atingir um público que muitos psicólogos, tem vários psicólogos aqui falando, ó, tem, mas eu não movimento, ó. Ah lá, não movimento. Uso mais do que as outras redes. Tem uma colega que usa muito. Eu tenho, mas não alimento. Tá muito mais pessoas que têm e não alimenta do que as pessoas que estão movimentando. Então é uma oportunidade. Tá vendo como é que a gente às vezes fica preso? Ah, eu vou ter só Instagram, o Facebook já não é nada. Gente, o Facebook é a maior potência ainda. O Facebook, por mais que a gente ache que ele não é uma mídia interessante, que já é obsoleta, tá todo mundo no Facebook. Todas as pessoas estão lá. Quem tá no Instagram tá lá ainda. A gente não sabe se vai continuar assim. E antigamente nós tínhamos resistências com o Instagram. Ah, Instagram é só fotinha, não quero postar foto de nada não. Olha a produção de conteúdo que é o Instagram hoje. E o TikTok é a mesma coisa. Ah, TikTok é só dancinha. Daqui a pouco tem produção de conteúdo lá e a gente vai ficar pra trás. Ah, o LinkedIn é só emprego, vaga de emprego. Já tem gente gerando conteúdo lá e nós ficamos pra trás. Então a gente tem que entender que às vezes um conteúdo que você tem, você consegue distribuir para várias situações. Eu vou falar, por exemplo, o que eu faço aqui que vocês podem fazer também. A gente vai falar de mídias sociais. E a gente fica com essa objeção da gente não saber o que postar nas mídias sociais, e eu falei aqui que um dos recursos é a gente otimizar o nosso tempo. Eu vou falar, por exemplo, o que eu faço. Se eu faço uma live, essa live eu faço várias minis vídeos da mesma live. Eu faço minis vídeos da minha live. Esses minis vídeos vão para o meu feed, quer dizer, eu fiz uma live que ela vai distribuir o meu Instagram e vai distribuir o meu Facebook. E aqueles mesmos vídeos eu ponho no meu YouTube, só que eu mudo o formato, que é 16:9. E aí, então, é isso que a gente tem que entender, que nós temos que otimizar o tempo da gente. Então, às vezes eu faço conteúdo escrito, às vezes eu faço posts escritos. Faço post com imagem apenas, faço post com imagem, mas eu tenho muito mais vídeos que eu pego minha live, pego as partes mais interessantes que eu acho, diminuo aqueles vídeos em vídeos menores e posto nas minhas redes sociais. É uma forma de eu não ficar ali gravando vídeo, porque também tem isso, você pode separar um horário na sua agenda, sexta-feira eu vou só gravar vídeo, e faço só vídeo, pode ser. Eu ainda não faço isso, mas às vezes, lá atrás eu fazia. Então a gente tem que entender que é possível a gente fazer, movimentar as mídias sociais e a gente não ficar dando desculpa que não tem tempo, que não sabe o que vai fazer. E o calendário editorial, ele nada mais é que o quê? Você ter conteúdos que vão alcançar o seu público, que é por isso que é interessante você saber nicho, propósito, que na semana gratuita eu falo disso. Se você saber seu nicho, qual que é seu propósito, como é que você se posiciona, você consegue saber. Eu falo com as alunas que são 365 dias de conteúdos no ano, só naquele ano ali. Porque aí você levanta todas as possibilidades, estudando aquele público-alvo seu, e você vai saber o que você vai postar. Então, a colega está falando, eu não usava as minhas redes sociais para o trabalho, quase não movimentava. Como captar meu público? Você usava só para o trabalho, né? Você vai ter que se relacionar com o público gerando conteúdo, né? Você tem que saber primeiro que público é esse. Ah, o público é qual? É X. Aí você vai fazer conteúdos voltados para aquele público seu. Por isso que é importante saber nicho, propósito, porque aí você direciona a sua linguagem para você não ser genérica. Genérica é o quê? Você falar para todo mundo, você ficar falando ali com as pessoas que
hoje eu vou falar de ansiedade de homens, hoje eu vou falar de burnout, do trabalho, amanhã eu vou falar para criança, e depois eu vou falar para os pais, e depois eu vou falar de escola, e aí ninguém sabe o que você está falando, e você não tem um calendário que tem uma sequência, porque o conteúdo que a gente gera, ele tem que gerar um resultado para as pessoas. Por exemplo, o que eu gero aqui de conteúdo é como psicólogo aumentar o faturamento. Isso é o meu conteúdo, como psicólogo aumentar meu faturamento, o seu faturamento. Então, os conteúdos que eu dou, eu não posso pegar uma live e fazer um conteúdo muito diferente disso, porque é algo que eu quero transformar, eu quero ajudar o psicólogo nisso. Então, vocês têm que saber isso, qual que é a dor que vocês resolvem. Eu quero fazer as pessoas vencerem a ansiedade, controlarem melhor a ansiedade. É homem, é mulher, é criança, é o quê? Ansiedade de quê, né? Então, aí você vai fazendo conteúdos, gerando aquela transformação ali para as pessoas. Aí outra objeção, né, que eu sempre lembro dos medos que nós temos. Eu vou gerar conteúdo, a pessoa não vai querer fazer terapia comigo. Eu vou gerar conteúdo, a pessoa não vai querer comprar o meu curso ou participar de alguma semana gratuita, porque eu já estou dando tudo gratuito aqui no conteúdo das mídias. Não é assim, gente, não funciona assim. As pessoas, elas não sabem como que é o quebra-cabeça. Vocês podem assistir meus vídeos todos, não tem todo o conteúdo ali, é humanamente impossível a gente passar um conteúdo do curso em live, não tem como. Mas tem muito conteúdo de valor. E as pessoas também, elas não sabem juntar o quebra-cabeça. Um conteúdo tá aqui, o outro tá ali, o outro foi lá no passado, voltou. Ela fala assim, mas como que começa isso, né? Qual que é como é que monta esse raciocínio? As pessoas não sabem. Então, vocês podem gerar muito conteúdo, sim, e porque existe uma questão que chama reciprocidade. Quanto mais vocês dão, mais vocês vão receber. Quanto mais conteúdo de valor vocês doarem para as pessoas, gerando uma transformação, gerando uma dica, uma orientação, um acolhimento, as pessoas vão se sentir solícitas em te entregar algo que é a sua atenção. Às vezes é atenção, vocês estão aqui comigo, vocês estão me dando atenção. Isso já é uma reciprocidade, vocês estão sendo gratas com o conteúdo e estão me dando atenção. E pode ser que alguém na live que vocês vão fazer, ou nas postagens, vão se interessar pelo seu conteúdo e vão querer realmente continuar com vocês fazendo psicoterapia. Isso acontece muito com as alunas. Elas fazem as lives orientadas ali com conteúdo, revertem em pessoas fazendo psicoterapia. Porque as pessoas se identificam, né, com a pessoa que está ali conversando sobre aquele assunto e acredita que é aquela pessoa que vai resolver o conteúdo dela. Então, gente, a gente tem que começar, né? Não tem desculpa, chegas de desculpas. Se você entrar em movimento, você vai encontrar o equilíbrio. Se você tiver coragem ou não tiver coragem, tiver o medo, né? Você pode sim silenciar esse medo, lembrando das pessoas que você quer ajudar, das pessoas que você quer realmente ajudar com a psicologia, na travessia de um mundo melhor. E aí você vai começar a perceber que seu caminho vai ficar mais tranquilo, mais suave, você vai ter prazer no que você vai fazer. Às vezes as pessoas até falam comigo, Patrícia, como é que você consegue ter tanta energia para fazer tanta coisa? Você faz a live, você tá na aula, eu tava numa aula aqui agora com os alunos, fazendo a mentoria, eu vim pra cá pra live. Às vezes tem dia que eu tenho 2 aulas, mais a live, mais os atendimentos que eu faço na clínica, aquela coisa toda. Tem os grupos, né, das alunas que eu tiro as dúvidas também. Mas assim, a gente não vê a hora passar. Quando você faz o que você ama, você tem essa energia diferente. É por isso que é importante você descobrir realmente o seu nicho, qual que é por que você veio aqui com a psicologia, qual que é o seu propósito com ela, que é esse chamado. Porque aí você vai perceber que você vai trabalhar com um brilho nos olhos. E é diferente quando a gente está numa empresa ou num trabalho que a gente não gosta tanto, a gente começa a adoecer. Eu falei disso nessa semana. A gente começa a adoecer, literalmente. A gente começa a perder o brilho. A gente se sente incompetente, a gente começa a não produzir, não ser criativo. Aí a energia da gente, a gente é psicólogo, não sabe, fica diferente. Inclusive quando eu já pedi demissão para sair do RH, que eu era gerente, acabei que eu fiquei um tempo na empresa antes de sair, que eles ficaram me segurando, tentando achar outra pessoa, aquela coisa toda. Aí as pessoas começaram assim, nossa, você tá tão diferente, mas porque eu estava feliz. Você tá tão diferente, você tá com brilho no olhar, o que aconteceu? Eu falei, eu tô feliz, eu me libertei. Então, a gente muda quando a gente toma uma decisão e quando você sabe o seu propósito, sabe o que você quer ajudar, quais as vidas que você quer transformar com a psicologia, dentro do que você veio, né? Eu acredito muito isso, cada um tem uma missão dentro da sua profissão, não é só psicologia, não.
todas as pessoas, seja independente de se não é nem trabalho, às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, ou então elas trabalham em outras áreas, elas têm sim uma missão dentro desse mundo aqui. A gente tem algo que a gente vai resolver aqui. E essa resolução, ela está muito ligada às nossas dores, ao que a gente já passou, a transformação, a musculatura, né, que a gente fala. O que é que o mundo me deu de presente, que às vezes é o sofrimento, que eu burilei a minha alma e hoje eu posso ajudar outras pessoas. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com as minhas alunas, muitas já encontraram isso. E você também pode ser uma pessoa que vai conseguir, na semana gratuita, já descobrir qual que é a sua missão aqui na psicologia e vai se sentir muito mais engajada, mais energizada para entrar em ação. A nossa energia muda, gente, é impressionante. A gente fica mais encorajado, né? Eu estava conversando com uma aluna hoje que tinha um tempo já que eu não vi ela pessoalmente, assim, individualmente, que a gente estava fazendo uma mentoria no computador. E a primeira sessão que eu fiz com ela, hoje, ela estava totalmente diferente, totalmente pilhada, totalmente energizada. Ela entrou em movimento, já conseguiu o paciente, já se desenvolveu, já voando. A energia muda, o brilho no olhar muda, a forma que você fala, a forma que você se encoraja. Então isso é muito poderoso. E começa, sabe como? Mudando aqui, ó, mentalidade. A gente mudar a nossa forma de enxergar o mundo. E a partir desses olhos aí da nossa missão, do nosso propósito, sabendo passo a passo, é lógico que se você não tiver uma direção, você vai para qualquer caminho, então você tem que ter clareza do que você tem que fazer, porque senão você atira para todos os lados e não tem resultado. Então essas mídias sociais aí, para como obter resultado, consistência, frequência, fazer conteúdo. Acho que alguém perguntou, a Cléo tá falando que a energia mudou. Que legal, Cléo, que bom. Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, Adriana, estou amando, te encontrei hoje por acaso e já está me ajudando demais. Que legal, Adriana, participa da semana gratuita, você vai gostar muito. Tem exercício, tem esse grupo das alunas da semana gratuita que a gente interage muito e você vai ter um crescimento incrível também. Participa lá, quem não se inscreveu, faça inscrições na bio do meu Instagram. Tem algum post meu também que tem esse link e vocês realmente vão gostar. Que bom, adoro quando vem pessoas novas, tem alunas aqui também. Tem uma pessoa que falou aqui comigo, Fabiola tá falando que o nicho é importante, ajuda, não é, Fabiola? A gente não fica mais seguro pra falar? A gente não fica assim, o que eu vou falar hoje? Você já sabe, porque tem a ver com o que você já escolheu, né, dentro da sua abordagem ali, do seu nicho, do seu propósito. Qual frequência postar vídeos no YouTube? Vídeos no YouTube, se puder, todo dia. E tem como programar os vídeos, né, de você deixar lá, os vídeos saem todos os dias lá. O que eu faço, que eu também gosto de otimizar meu tempo? No YouTube dá pra você fazer ao vivo. Como é que você faz ao vivo? Você tem que ter uma conta no YouTube, você vai colocar a capinha lá do YouTube, vai criar o primeiro vídeo, talvez seja o vídeo Quem Sou Eu, que a gente sempre fala, que é bom você se apresentar, sou psicóloga, faço isso assim assado. E aí você vai, depois que você tem uma quantidade de seguidores, não sei se é 100, você consegue fazer os vídeos ao vivo. E o vídeo ao vivo, ele é muito bom, porque você consegue fazer esse vídeo, por exemplo, eu faço live no Instagram junto já com o YouTube. Essa live do YouTube fica gravada. Ela gravada, depois eu só ponho uma capa legal nela e ela já tá publicada lá no YouTube. Hoje, por exemplo, eu não tive condições de abrir o YouTube para gravar lá. O que eu vou fazer? Vou pegar essa live aqui, vou editar, vou colocar as capinhas. Inclusive eu ensino os seus alunos, porque eu faço. A maior parte das coisas que eu ensino, eu faço ou eu já fiz. Hoje eu já tenho equipe, mas antes eu fazia tudo, com quase preço zero. E aí eu pego as capinhas, ponho uma do lado da outra para ficar no formato do YouTube e vou postar essa live lá no YouTube. Então, para eu otimizar, a mesma coisa que eu faço, eu já coloco lá. Os vídeos de YouTube, as pessoas gostam de vídeos mais longos, vídeos que tem conteúdo, porque a pessoa assiste na televisão, a pessoa assiste em casa, não é no trabalho, que os vídeos são mais longos, então pode ser até no trabalho, mas a maior grande parte elas gostam de vídeos mais longos, mas não tem objeção de você colocar vídeo curto também. Eu estou pensando no meu calendário editorial colocar os meus vídeos curtos lá também. Vou pensar, eu estou pensando em alguma coisa que eu posso publicar os meus vídeos menores lá, intercalando com os vídeos longos. Então é uma forma de você produzir conteúdos também sem ficar editando muito, porque o que dá trabalho no vídeo, gente, é editar. E é legal, fica bonito, né? Você corta algumas partes, fica mais enxuto,
Mas imagina, se eu pegar um vídeo meu numa câmera de celular, que é legal você gravar na câmera também, e aí eu vou ter que jogar no aplicativo para eu editar. Depois que eu editar, eu tenho que colocar no formato que é daquela mídia social. Depois daquele formato, eu tenho que tirar o vídeo do meu celular, jogar pro meu computador. Do meu computador, eu vou baixar na mídia e fica ali, ó, carregando para baixar horas e horas. Então, demora, dá muito, assim, trabalho, mas é legal você aprender. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer tudo, porque na hora que a gente precisa, a gente vai usar. Mas eu vou otimizando. Então, se eu estou no live do YouTube, eu só boto uma capa legal e essa live já tá gravada lá. No máximo eu posso cortar o início e fim, que são as apresentações, mas eu deixo essa live gravada lá com a capa, já é eu não edito, já está lá, já tá, eu gravei, já ficou lá. Se eu faço a live aqui também com vocês, essa live já está salva no meu IGVT. Quando eu termino ela já fica salva. Eu também escolho a capa lá na hora que eu vou salvar, ponho o título, já resolvi meu problema. Então eu tenho o trabalho de editar as lives depois, que é fazer os vídeos curtos e publicar no feed de vez em quando, está saindo uma vez por dia o vídeo no feed. Então eu acho que a gente tem que otimizar, porque você tem que ter qualidade de vida, você tem família, você quer cuidar de você. Então assim, eu penso muito nisso, por isso que meu curso chama Equilíbrio, Carreira e Família, porque você tem que pensar em otimizar, ter gestão do tempo, produtividade, mudar a sua mentalidade, depois conhecer as ferramentas para você se rentabilizar na clínica, para você realmente conseguir aplicar tudo, que é muita coisa que eu ensino. Então, para a pessoa dar conta ali daquela musculatura que ela vai ter que adquirir para fazer tudo, ela precisa mudar a mentalidade, aprender a fazer gestão do tempo, se equilibrar, para ela conseguir decolar. Isso que acontece. Então, eu penso muito em gastar menos possível, fazer as coisas mais orgânicas, porque tem muita coisa paga na internet, né? E eu tento fazer a maior parte das coisas orgânicas, principalmente quando eu era só da clínica, porque hoje eu tenho produtos digitais. Mas quando eu era só clínica, que eu não atendia, que eu não fazia cursos digitais online, eu nunca patrocinava postagens para atender. Eu não fazia isso, eu gerava conteúdo que atrai as pessoas. O seu público, que se pegar uma live igual a colega falou que, olha, eu te vi hoje, primeira vez, gostei, tô amando, olha pra você ver que legal o feedback.